Pode, claro que pode. Tudo bem, minha querida, seja muito bem-vinda. Uma alegria tê-la aqui conosco. Bom, uma alegria para mim também, uma experiência muito interessante aí, porque envolve um grande alcance, né? Então, acho que estarão aí muitas Sim. pessoas que já nos conhecem, muitas pessoas que vão conhecer agora, então é um prazer estar aqui contigo. Nossa, nós é que agradecemos em nome do Instituto Ampliar, e em nome de todas as pessoas que trabalham também com essa temática, que eu tenho certeza que já trabalharam com a história da Tartanina. A gente gosta e ama tanto essa personagem já como se já fosse conhecida. Não é, Alessandra? Você ouve muito isso? Sim, sim. Na verdade, Karina, nós tivemos aí essa graça aí de repente, criar uma personagem que muitas pessoas se identificam, né? Eu acho que pela doçura, pela leveza, pela sutileza, a mensagem que ela passa, Isso. apesar de ser um tema absolutamente tenso, denso e pesado, mas eu acho que a Tartanina conseguiu transmitir a ideia que a gente queria tanto, que é de falar sobre isso e comunicar, né, esse assunto com crianças, mas de uma forma mais leve. Eu acho que as pessoas conseguiram captar essa ideia. Sim, exatamente. Gente, mais uma vez eu vou mostrar aqui para vocês, então, que vocês já conhecem, né? O material maravilhoso. E, Alessandra, conta pra gente um pouquinho da trajetória. Então, já vou aproveitar aqui. Quem ainda não segue, sigam lá Projeto Tartanina para vocês conhecerem as outras mamães da Tartanina também. Mas se você puder falar pra gente um pouquinho, né, da sua trajetória, do trabalho e de como que surgiu essa ideia linda, transformar essa história em livros, trabalhos, enfim, fique muito à vontade. Muito obrigada. Na verdade, eu particularmente gosto muito de falar, de contar a história da Tartanina, né? Sobre como ela foi concebida, vamos dizer assim. Uhum. Sim. Na verdade, nós tivemos aí um grande encontro, a Sheila, a Cristina e eu, em 2005, já faz algum tempinho. Sim. Nós nos encontramos para trabalhar como psicólogas num serviço que, na época, Monique, se chamava Programa Sentinela. Foi o precursor do Sim. CREAS, aqui no município Sim. de Londrina, né? Para quem não sabe, a Cristina e eu somos de Londrina e a Sheila é de Ribeirão. E, nessa ocasião, éramos as únicas psicólogas, né? O serviço ele foi crescendo com o passar dos anos, até porque, Monique, uma das questões que a Sim. Cristina sempre teve como peculiaridade é que era um serviço onde mensalmente muitos casos novos chegavam. Então, só para vocês terem uma ideia, logo quando foi implantado, isso lá em 2002, o serviço já começou com uma demanda de 50 casos. Então, assim, inauguramos o serviço já com um volume de casos assim. E mensalmente, a média de casos novos era de 20 a 30. Por que eu gosto de mencionar isso? Porque nós tivemos a oportunidade, naquela época e depois disso também, de Sim. implementar com outros serviços, com outros municípios, capacitando, inclusive, e essa média daquilo que a gente atendia naquela época era um volume infinitamente maior do que os outros municípios, né? Mas, enfim, o fato é que, quando eram encaminhadas aquelas crianças, muitas delas, o que é absolutamente normal, elas eram Sim. encaminhadas em situações de suspeita. Então, quando Sim. se encaminhava, ou a família, ou um serviço, enfim, a princípio não tinham certeza se havia acontecido a situação de abuso ou não. Era esse serviço, o Sentinela, ele funcionava justamente para acolher aquelas crianças e suas famílias e, durante os atendimentos, seria possível identificar aí se aquela situação houve ou não. Como que nasceu aí a ideia da Tartanina? Eu costumo dizer que ela nasceu a partir de uma necessidade. Por quê? Porque dessas Ah, crianças que eram encaminhadas com suspeitas, muitas delas, elas eram encaminhadas muito pequenas, né? Crianças de 3, 4, 5 anos, além das outras idades, naturalmente. Mas sim. principalmente essas, as mais pequenas, elas tinham
uma grande dificuldade de falar sobre aquilo que havia acontecido a elas. E como eu disse, havia lá uma expectativa daquele serviço, naquela época, hoje em dia, enfim, as prerrogativas de um serviço especializado são outras, mas naquela época havia lá uma expectativa de que a situação de abuso fosse identificada, ou seja, se aquilo havia acontecido ou não. Até porque nós tínhamos também a intenção não, na verdade, tínhamos aí a necessidade de, juntamente com outros serviços da rede, garantir que aquela criança fosse protegida, para que, se aconteceu, para que ela não voltasse a ser vitimizada. Logo, para isso, temos que saber se aconteceu, quando aconteceu, quem foi o autor e tudo mais. Aquelas crianças pequenas que eram encaminhadas, o que também muito naturalmente acontece, é que tinham muita dificuldade de falar, Monique. Então, imagina uma criança de 4 aninhos que é convidada a entrar numa sala de atendimento com uma pessoa que ela nunca viu na frente e que não é familiar para ela, obviamente com uma atenção no ar daquela pessoa que a levou, o responsável, né? Então, há uma atenção. Sim. E chegava no atendimento e elas não falavam, não conseguiam falar, ou por medo, ou por vergonha, ou por um temor do que poderia vir a acontecer após ela falar sobre aquilo, enfim, por uma série de razões. E eu me lembro que nós comentávamos na época, Monique, olha, seria tão importante, isso lá em 2005, assim, seria tão interessante se houvesse algum material, algum instrumento que nos auxiliasse neste momento dos atendimentos iniciais. E não havia. Procuramos e não havia nada, nenhuma literatura infantil, nenhum tipo de material, um instrumento que fosse exatamente para esse objetivo. E o que nós fizemos? Psicólogas criativas, apaixonadas por aquilo, por proteger crianças e atrevidas. Nós... Sim, um projeto muito ousado, né, Alessandra? Muito ousado, muito bonito. E daí nós pensamos, se não existe, então vamos criar. E daí eu falo que existem desafios, né? O primeiro, Monique, foi esse. Não procuramos materiais que nos auxiliassem e não havia. Então, o desafio foi, depois que nós pensamos de criar o material, mas de que forma que a gente vai falar sobre isso com crianças? E crianças tão pequenas. Como falar de abuso sexual com crianças tão pequenas? E daí o segundo desafio foi esse. Tá bom, vamos pensar numa possibilidade. Enfim, após algum tempo refletindo sobre isso, houve um insight, né? Que foi justamente a imagem da tartanina, quer dizer, não, de uma tartaruga a princípio, não tinha nome, ainda não havia sido batizada. De uma tartaruga sem casco. Então, a partir dessa imagem de uma tartaruga sem casco, nós nos reunimos e começamos a pensar. Então, o segundo desafio foi lançado, foi, enfim, suprido, vamos dizer assim. E depois a escrever a história, pensando e tentando, de alguma forma, imprimir um pouco de todas as histórias que a gente já havia ouvido durante todos aqueles anos em atendimento, para compor, enfim, para criar aquela história. E daí tem um terceiro desafio, que eu costumo dizer, Monique, que é como que nós vamos desenhar Tartanina? Que daí nisso Tartanina havia sido batizada, foi batizada, né? Já tinha um nome. O que aconteceu? A Cristina e eu somos muito ruinzinhas no desenho. Então, assim, nós somos psicólogas, mas assim, não... Cada um tem as suas habilidades, né? Sim, exatamente. E até então era apenas a Cris e eu que estávamos ali trabalhando, e a Sheila foi a terceira psicóloga que, enfim, foi contratada para o serviço. E isso eu acho muito legal, e para vocês que estão nos ouvindo, eu acho que é bem interessante para vocês estarem atentos a isso.
logo que Sheila chega ao serviço, como a terceira psicóloga muito esperada, até porque tínhamos muita demanda para atender, nós compartilhamos Sim. com a Sheila, e a Sheila, muito mais do que nós, super habilidosa para desenhar. E daí nós compartilhamos a ideia, né, pensamos, né, compartilhamos para ela o que a gente havia pensado, e a Sheila rascunhou, rabiscou, testou, e ela chega num desenho que a gente fala, é essa tartanina. Queremos a personagem que a gente... E daí, a partir daí, finalizamos, escrevemos a história, daí a três mãos, que eu costumo dizer, né? Então, a tartanina é resultado dessa... enfim, desse grande encontro entre as três psicólogas, de uma grande necessidade de poder fazer mais por crianças, no sentido de favorecer a revelação, de facilitar a revelação, e mais do que isso, nessa ideia de que uma pessoa sozinha, de repente, ou duas pessoas, três pessoas fazem muito do que duas ou uma apenas. E daí, desde então, estamos aí. Daí a gente fala que a Tartanina é a nossa filhinha, né? Que tem três mães. Três mães. Não, é perfeito, perfeito. Que linda essa história. E assim, pensando justamente nesse trabalho de cooperação, de coletividade, que lindo. Cada uma com as suas habilidades. Muito lindo, né, gente? Nós assim, que amamos a Tartanina, né, pelo tempo que trabalhamos junto com ela. Eu comecei a trabalhar com a Tartanina em 2008. Então, o meu amor pela Tartanina de 2008, quando eu a conheci. E é muito bom saber a história, ouvir a história. Alessandra, quando você trouxe para nós que a primeira coisa que vocês pensaram foi na tartaruga, numa tartaruga sem o casco, realmente a gente percebe que toda a história ela é desenvolvida a partir dessa cena. Sim. E assim, a primeira vez que eu li essa história, realmente o ápice, ou o que me chamou a atenção, era justamente como trabalhar com as crianças, lendo uma história, utilizando algum tipo de recurso em que não fosse constrangedor, não fosse agressivo, né? Fosse realmente singelo, numa linguagem infantil, e que pudesse dar esse sentido para a criança, realmente da violência e daquilo que estava acontecendo. Então, gente, olhem como que nessa página, nessa parte onde o polvo malvo, né, o Gloob assustado vê o polvo malvo tirando foto da tartanina sem o casco. Para todas as crianças, quando a gente conta e quando a gente trabalha, seja no consultório, seja em grupos, etc., a gente percebe que as crianças compreendem, mas elas conseguem processar, mas assim, sem aquele choque brusco ou de uma situação realmente que acredito que todos os adultos temem, né? De como abordar, como falar sobre isso com a criança. O Cid, ele está falando assim, foi incrível interpretar esta obra no teatro e muito desafiador. O Sidney, ele está no 5º ano de psicologia e ele é estagiário do Instituto Ampliar. E no ano passado, está fazendo 1 ano hoje, né, Cid? Teve um evento da ONG, ASA, da qual fazemos parte, Abusados Sexualmente Anônimos, e onde eles apresentaram a peça, né, da Tartanina, e foi realmente muito, muito interessante. Eu acompanho o projeto de vocês, a página no Facebook também, e vejo que pelo Brasil todo, educadores, psicólogos, religiosos, enfim, as mais diversas comunidades que trabalham com crianças, fazem aí, utilizam esse recurso,
não é, Alessandra? Para poder dar voz e quebrar o silêncio. É isso que você está falando, Monique, é bem interessante, porque daí entra num outro momento da história, né, desse livro, que tem a ver com o fato de, se por um lado, essa história foi criada para nos auxiliar durante aqueles atendimentos que nós fazíamos, para que, através da identificação com a personagem, as crianças pudessem falar aquilo que havia acontecido a elas. E o que foi muito surpreendente é que isso, de fato, aconteceu. As crianças diziam, eu sou igual a Tartanina. Isso que aconteceu com a Tartanina também aconteceu comigo. E uma coisa que eu não comentei, que eu acho que é interessantíssimo, é que, quando nós pensamos nessa história, nós não tínhamos ideia de que se tornaria um livro. Tanto que, da criação da história até a publicação, foram 5 anos, Monique. Olha só que bonitinho. Sim. Tivemos a ideia a partir da necessidade, né? Pensamos, né? Tivemos um insight com relação a de que forma comunicar essa história, né? Enfim, fizemos lá um esboço do que seria a história, ilustramos a história e fizemos tudo pintadinho à mão, com lápis aquarelável. E daí, sabe aquelas pastas, eu não quero revelar as idades, mas enfim, sabe aquelas pastas de antigamente? De papel de carta, e a pasta os alunos não devem saber, os seus alunos, mas enfim, aquelas pastinhas com plásticos onde se guarda, né? Guardava os papéis de cartas, nós fizemos isso para a história. Então, sim. A história foi enfim, criada e produzida de uma forma absolutamente artesanal. E era apenas um exemplar para as 3. Então, nós tínhamos... vocês se dividiam. Sim, tinha um único exemplar, e daí a gente, na medida da necessidade, nós íamos apanhando, devolvendo no armário e tudo mais. O fato é que só em 2010, essa história... Enfim, chegou uma editora de São Paulo, inclusive. Foi nesse período aí que eu conheci a Tartanina, então. Achei que tinha sido 2009, deve ter sido depois disso, então. É verdade. E daí, acreditou na história, viu que aquela historinha, né, que nós tínhamos criado e aquele material que nós tínhamos criado tinha um potencial muito, infinitamente maior e com alcance infinitamente maior do que aquilo. De 2010 para 2011 ele foi publicado. E daí, aonde chega o novo momento da Tartanina, nós percebemos o seguinte, Monique, que além daquele material, daquela narrativa da história da Tartanina, auxiliar a profissionais que suspeitam de violência sexual e que, de repente, durante a leitura podem enfim, aprofundar e entrar nesse assunto com a criança, isso foi muito interessante. Eu acho que o projeto Tartanina, que até então havia o livro da Tartanina, então a história, né? Quando o livro foi publicado, nós pensamos um pouco mais amplo, pensando aí na questão do projeto Tartanina, porque nós percebemos o seguinte, Monique, que além de ajudar a profissionais a identificarem situações a partir da leitura individualizada ali com aquela criança, não só profissionais, mas profissionais, pais, mães que poderiam fazer, enfim, aquela leitura individualizada para a criança, nós percebemos que a leitura de um material como esse, para crianças em qualquer situação, nas escolas, nas creches, enfim, nas igrejas, nas casas, poderia ser trabalhado as questões de prevenção. E daí a Tartanina sai da perspectiva mais individualizada do projeto, enfim, nós pensamos com essa intenção. A partir da publicação do livro nós percebemos não só o alcance, mas pensamos sobre a importância de falar sobre esse assunto com crianças, normalmente a partir de 4 anos, mas algumas crianças, pelo seu desenvolvimento peculiar no sentido de um desenvolvimento individualizado que, enfim, consegue compreender mais claramente algumas coisas, mas a partir de 4 anos, normalmente, a leitura de um material como esse pode trabalhar com as crianças para apresentar às crianças esse tema. Então, assim, essa é uma das grandes ferramentas e das grandes
prerrogativas aí do projeto Tartanina, que é falar para todas as crianças o mais cedo possível, né? Para que elas saibam o que é o abuso sexual, para que elas consigam identificar intenções abusivas, para que elas, se eventualmente houver alguém que tenha intenções abusivas, que ela consiga identificar e, de alguma forma, evitá-las ou procurar ajuda mais rapidamente. E daí, isso virou um grande barato, porque é super interessante pensar, porque a Tartanina, nós somos as pioneiras numa história como essa. Hoje é muito bom que tenham outras literaturas, muito boas, inclusive, falando sobre esse tema, mas assim, crianças precisam ser apresentadas a esse tema, elas precisam saber o nome disso, porque muitas delas não sabem, passam por situações, se constrangem, não conseguem compreender, não entendem aquilo, e infelizmente muitas crianças passam muitos anos vivendo numa condição dessa, na situação de abuso sexual. Parênteses, porque na maioria das vezes as pessoas, os autores de violência sexual estão muito próximos delas, são pessoas conhecidas da criança. Então, se a criança não conseguir identificar aquilo, saber que aquilo tem um nome, que aquilo não pode acontecer em hipótese nenhuma, é provável que ela, infelizmente, persista, que essa situação persista por muito tempo, né? Exatamente. E aí a gente vê a necessidade urgente da educação sexual, né? Então, saber nomear as partes íntimas, saber que as partes íntimas não podem ser tocadas, e bem como você trouxe, né, Alessandra, a importância de apresentar isso para a criança, porque quando a criança tem acesso a essa informação, ela consegue estar mais protegida. Sim. Pode ser que na casa dela ela não tenha um ambiente protetivo, pode ser que não seja um ambiente seguro, mas como na própria história, né, achei muito lindo vocês colocarem a professora Baleia, porque isso é muito comum, né, onde as crianças realmente vão pedir ajuda, vão buscar, né, o seu adulto de confiança. E a gente vê o quanto que as crianças entendem isso e tomam isso como realmente uma verdade, porque fala dentro de uma linguagem muito... É diferente da nossa linguagem de adulto, é diferente de uma psicóloga falando para uma criança num atendimento, não é? Quando lê a história, aproxima demais e a identificação. Eu gosto muito também que vocês colocaram o personagem do Gloob e do filhinho do povo malvo, porque eles também nessa rede de violência, eles também foram respingados por esse abuso e sofreram também ao ver, né, a amiga sofrendo. Sim, como testemunhas, né? Isso, então é muito rico, assim, quando a gente consegue ter materiais. Então eu sempre falo muito, né, desses materiais, e que hoje realmente nós temos outros materiais muito bons, mas muito legal essa iniciativa de vocês como pioneiras também nesse trabalho. E me conta uma coisa, Alessandra, agora a título de curiosidade. A Tartanina também trouxe... o que mudou na vida de vocês depois da Tartanina? Porque eu acredito que vocês também recebem muito, além do trabalho, de conseguir fazer um ótimo trabalho, receber esse afeto, esse carinho das famílias, das crianças, dos profissionais. Isso é muito gostoso, não é? Sim, exatamente. Olha só que interessante, Monique. Eu acho que, até por conta da experiência que as três acumularam ao longo dos anos no serviço especializado, além de pesquisas e estudos, né, especializações que cada uma buscou aí individualmente, eu falo da experiência e dos estudos em torno do tema. Nós tivemos oportunidade de capacitar outros municípios falando como serviço, vamos pensar assim, ou como especialistas. Mas quando nós vamos para os municípios falar sobre o tema, para a rede, enfim,
falar de questões relacionadas à violência sexual. Sim. Mas quando nós vamos como projeto Tartanina, é impressionante, porque outro afeto, as pessoas ficarem por nós, porque assim, é diferente chegar uma profissional que vai ao município com aquela formalidade, as pessoas recebem muito bem, enfim, funcionava muito, de uma forma muito adequada isso. Mas quando vamos como Tartanina, as pessoas têm carinho, sabe assim? As pessoas nos abraçam. E daí isso é exatamente aquilo que você disse. A Tartanina, ela conseguiu, para aqueles que tiveram oportunidade de conhecer e de trabalhar, principalmente para aqueles que trabalham com ela, nos olham com esse afeto, né? Com aquele olhar de que bom que materiais como esse existem e que eu transmiti um assunto que é tão tenso, mas com uma sensibilidade e com uma leveza. Uma das coisas que a gente sempre ouve isso, da leveza da história, embora estejamos falando de algo tão pesado, e que a Tartanina é muito apaixonante. As pessoas falam isso, sabe, assim, de como é apaixonante. E nós ficamos apaixonadas também, porque claro. é muito gostoso, né, Monique? Daí você pergunta o que muda para nós. Olha só, que pergunta boa que você fez, sabe por quê? Porque vamos pensar, eu acho que para nós psicólogos, todos, enfim, você é psicóloga, eu, Cristina Sheila também, nós temos aí um sentimento de missão, um sentimento de poder trabalhar para que outros fiquem, para que o outro fique, para ajudar pessoas, né? Eu tenho isso em mente. Para mim, a psicologia representa muito a possibilidade de, com minha profissão, ajudar outras pessoas. Mas o nosso alcance ele é relativamente limitado, né? Porque estamos aqui, seja no serviço onde você está, seja no seu consultório, seja no hospital, na escola, enfim. Então, o alcance que você tem com o seu trabalho acaba sendo relativamente limitado. Agora, olha só que interessante e que bonitinho. Aquilo que você está fazendo, que estamos fazendo agora, que as pessoas estão ouvindo a minha voz, é muito bacana, por quê? Porque isso absolutamente amplia. Então, a possibilidade dessa live ser ouvida é infinitamente maior do que aquilo que nós faríamos em outro contexto, na sala de aula, enfim. Sim. E Tartanina também nos traz isso, a possibilidade de alcançar infinitamente mais pessoas, mais famílias, mais crianças, e isso é lindo. E eu confesso, e quando nós três conversamos, quando nós temos a oportunidade de nos encontrar, é sempre muito gostoso, é muito bom, né? E sempre fala que eventualmente parece um sonho mesmo, porque um sonho no sentido, um sonho bom, né? No sentido de isso. Que bacana, né? Alguém do Pará, alguém, sabe, de tantos lugares, inclusive fora do Brasil, né? E é legal essa sensação de que essa história chegou a tantos lugares e que pode fazer a diferença na vida daquela criança, na vida daquele profissional que trabalha com essas crianças, enfim, isso realmente é lindo. Nos dá um sentimento de muito orgulho. Ai, que lindo. Que uma sensação assim de missão, né? Sim. Muito bonito, muito lindo. Nós estamos falando do segredo da Tartanina, por ser mais laranja, mas depois disso vocês escreveram uma outra história também, né? Vou até aproveitar aqui, se o pessoal quiser conhecer também, que é o Tesouro da Tartanina, que fala sobre um outro tipo de violência. E que é fantástica essa história também, né, Alessandra? Então, o segundo livro trata sobre o bullying, que também, infelizmente, é uma forma de violência que acontece com muita frequência e que é muito chato isso, né, Monique, que, infelizmente, algumas pessoas teimam em banalizar, teimam em acreditar que não é nada. E quando nós pensamos na segunda história, na verdade, nós pensamos e fomos convidadas, né, pelo editor a falar sobre vulnerabilidades. A primeira vulnerabilidade seria o abuso sexual,
a segunda, escolhida, né, por nós foi Bullying, e estamos aí prestes a lançar um terceiro livro que vai falar sobre negligência. Daí eu falo com maior orgulho disso, porque eu falo que é a trilogia da Tartanina, né? Sobre o que será? Negligência? Negligência. Cuidados parentais, né? Vai para essa, enfim, vai fazer essa pegada. Muito legal, muito legal. E o Tesouro da Tartanina, então, é um livro que fala também de uma forma muito delicada sobre esse problema que, infelizmente, afeta a tantas crianças e que nem sempre elas conseguem buscar ajuda e que, infelizmente, nem todos os profissionais conseguem compreendê-lo no sentido de identificar e de interromper situações como essa, e mais do que isso, assim como eu disse a respeito do livro ter aí uma possibilidade de trabalhar preventivamente, que é aquilo que nós acreditamos, o Tesouro da Tartanina também tem essa função de falar com crianças sobre esse assunto, nomear, falar das consequências e dos danos emocionais que uma criança que sofre pode ter, e dar novas possibilidades de crianças e adolescentes se relacionarem, né? E isso também. Muito lindo e é muito interessante. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu gosto muito da responsabilização pelos atos. Então, aqui a prof. Baleia, a prof. Ostragilda, né, falando, olha aí, vai ficar de castigo, porque o que vocês fizeram foi muito ruim, né? Quando a gente trabalha também essa questão que vocês abordaram ali no livro, de trabalhar a prevenção também com os bullies, né? Com os valentões, com não só na ponta, trabalhando com a criança que sofre, mas também com a criança que as consequências disso na vida, nos relacionamentos, o quanto que é importante e o quanto que a psicologia precisa trabalhar com isso, né, Alessandra? Exatamente. E olha só, bom, enfim, eu acho que os novos, os estudantes que têm aí a oportunidade de estarem na faculdade, estudantes de psicologia que estão nas universidades agora, eu acho que eles têm uma possibilidade infinitamente maior do que aquela que, por exemplo, eu tive quando me formei. Olha só, eu me formei, estudei psicologia em São Paulo, na Universidade Mackenzie, dos anos de 93 a 95. Aliás, eu vi uma amiga minha queridíssima, Ive, que estava aí. Ive, acene para nós, Ive. Minha amiga de faculdade. E o que acontece? Naquela época, Monique, em nenhum momento se falou sobre violência sexual, em nenhum momento se falou sobre bullying. Então, assim, esses problemas afetam a adolescentes desde sempre. Mas, durante 5 anos, né, como assim não se tratar, né, não tratar desse assunto para os alunos, para prepará-los para lidar com isso em seus consultórios, escolas, enfim, em qualquer espaço que eles ocupem, profissionais. Então, é complicado. E por isso que eu digo, eu acho que os alunos de psicologia, de outras áreas, inclusive, pedagogia, enfim, ele é muito melhor apresentado nas salas de aula hoje em dia do que alguns anos atrás. Isso faz uma grande diferença, né? Então, assim, alunos, olha a responsabilidade que vocês têm no sentido de estarem à frente disso, de não banalizarem, de pensarem o que cada um de vocês, como profissional, pode fazer para, enfim, mudar a história daquela família, daquela criança. E, para concluir meu raciocínio, Nick, quando nós pensamos na história da Tartanina, foi assim. Então, poxa vida, estamos num lugar que, de alguma forma, vemos a necessidade de algo que não existe. Vamos ser criativos, vamos, enfim, ser atrevidos para ir de encontro com as necessidades e com aquilo que é urgente, né? Isso é importantíssimo. Então, assim, alunos, acreditem no potencial, acreditem nessas ideias que aparentemente podem parecer tipo, tolice, será? Não, façam isso, né? Eu acredito que muitos artigos, livros, textos, etc., histórias podem ser criadas aí para fazer o bem aí para, enfim, para as crianças, adolescentes e famílias que atendemos.
Com certeza. Minha querida, você acredita que já estamos encerrando? O Instagram está aqui me avisando que nós só temos mais 2 minutinhos. Passou tão rápido, né? Foi tão gostosa esse nosso papo, essa nossa conversa. Eu quero te agradecer muito por você ter estado aqui conosco, participando desse momento tão importante, dividindo um pouco da sua história, da história de vocês três, construindo a Tartanina, o trabalho de vocês. Então, eu quero agradecer de coração por você estar aqui. As pessoas vão, ah, não, já acabou, ah, não. Alessandra, volte mais vezes, por favor. Com a internet boa, né? Ai, Jesus, eu acho que eu vou ficar devendo uma live ao vivo com a imagem. Porque, assim, hoje eu sou com a voz, mas enfim. Ser criativos, né? Mas, Monique, eu agradeço em nome do Projeto Tartanina, em nome da Cris e da Sheila, o convite. Sempre para nós é uma delícia falar sobre isso, falar sobre o tema, incentivar profissionais a estarem apaixonados por isso, porque, assim, é um tema que não é fácil, mas absolutamente importante e necessário. E que hajam muitas Alessandras, Moniques, Sheilas, Cristinas, de pessoas absolutamente engajadas e firmes aí com o propósito de fazer o bem, não que as outras pessoas não façam, mas no sentido de vamos agregar, vamos fazer, vamos ser criativos, né? E em especial no âmbito do enfrentamento às situações de abuso sexual. Estamos aqui por essa razão. Estamos aqui para fazer diferença e para ajudar crianças a saírem dessa condição de abuso sexual. Então, que hajam mais pessoas engajadas nesse tipo de trabalho, que não é fácil, mas é absolutamente apaixonante e importantíssimo. Importantíssimo, perfeito, é bem isso, minha querida. Mais uma vez, muito obrigado, adorei o papo. Um beijo, Sheila, nós havíamos conversado, né? Havia conversado com a Sheila, um grande beijo para a Cris também. A Cris é a única que eu conheço pessoalmente, mas com certeza teremos outras oportunidades. Venham para o Paraná, venham para Cascavel de novo, para a gente poder dar um abraço depois que passar esse coronavírus, né? Por enquanto, só um abraço virtual. Bom trabalho para ti, tudo de bom. E, meus queridos, obrigada por todos vocês que nos acompanharam aqui nessa nossa live de hoje. Amanhã tem muito mais, sábado também. E essa live maravilhosa vai ficar disponível aqui no meu perfil por 24 horas. E depois vai estar lá no meu canal do YouTube, Monique Farber. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, tem uma playlist cheinha de conteúdos sobre prevenção e combate ao abuso sexual infantil. E também essa live vai estar no nosso podcast, o canal que está habilitado para Deezer, Castbox e Spotify. É só digitar lá, Instituto Ampliar, que tem bastante conteúdo bacana de psicologia. Alessandra, mais uma vez, muito obrigada. Super beijo. E até a próxima, gente. Beijinho. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.